Olá, meus amigos, o programa Câmara Esporte entra no ar a partir de agora. Nesta edição, nós vamos falar sobre o handebol masculino e feminino que é realizado aqui no ginásio do Pita, sob o comando do técnico e também professor de educação física, Danilo Roberto. Tudo isso no programa Câmara Esporte, que entra no ar a partir de agora. Muito bem, nós estamos de volta em definitivo agora com o primeiro bloco do programa Câmara Esporte. E como nós dissemos na abertura do programa, hoje nós vamos falar de handebol feminino e masculino que ocorre aqui na cidade de Cubatão, ao comando do professor de educação física e técnico de handebol Danilo Roberto, que é o nosso convidado especial. Só que antes de falar com o Danilo, deixa eu só chamar um vídeo a respeito da história, um pouco do handebol, né? Como começou, algumas coisas os senhores irão se surpreender. Vamos dar uma olhadinha para depois a gente conversar com o técnico Danilo Roberto. Vamos ver. Foi através do professor e atleta Carl Schellins, no ano de 1919, que o handebol foi criado. Neste mesmo ano, ele conversou com alguns amigos e decidiram reformular essa atividade esportiva que era praticada por deficientes visuais e, na época, era conhecida como torbal. Logo após criarem a nova modalidade, ela foi reconhecida em outros países, como Suíça e Áustria. No início, o handebol era praticado como no futebol, 11 jogadores e no gramado. Mais tarde, as regras mudaram. O campo foi substituído por quadra e a quantidade de jogadores diminuiu. A primeira partida internacional aconteceu em 1925, entre a Alemanha e Áustria, e os austríacos levaram a melhor. Venceram por 6-3. Mas nas Olimpíadas de Berlim, os alemães deram o troco e venceram os mesmos austríacos por 5-2. Aqui no Brasil, a Confederação Brasileira de Handebol foi fundada em 1979, com sede em Aracaju, no Sergipe, órgão responsável pela modalidade e pelos eventos que ocorrem em todo o país. O primeiro ouro da seleção brasileira foi conquistado também em 1979, nos Jogos Pan-Americanos do Canadá. E em 2013, a equipe feminina foi campeã no Mundial da Sérvia. Pois é, vocês puderam acompanhar aí o vídeo que a nossa produção elaborou, contando um pouquinho da história do handebol. E ninguém melhor para falar desta modalidade esportiva do que o nosso convidado especial, Danilo Roberto. Repito, ele é professor de educação física e também técnico de handebol feminino e masculino da cidade de Cubatão e é o nosso convidado especial. Danilo, muito obrigado mais uma vez. Nós já estivemos juntos em outras oportunidades, não é? Mas muito obrigado mais uma vez por nos receber, para que a gente possa mostrar à população a respeito do handebol. Um abraço para você, muito obrigado, viu? Olha, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falando de algo que, para mim, além de ser a minha profissão, é uma paixão antiga, então é sempre uma alegria e uma honra, né? Perfeito. Até porque já não é a primeira vez, né? Tive a oportunidade em outros programas de falar um pouquinho mais sobre o handebol, e espero poder contribuir um pouquinho aí para o pessoal de casa entender mais a respeito do handebol também. Nós falamos aí, né? Nós pudemos acompanhar o vídeo junto. Em 1919, o alemão, o professor, na época, como a gente viu, né, Danilo? Eu queria que você falasse sobre isso também. Campo, 11 jogadores, mas não era futebol. E era o handebol, que na época era torbal, enfim. Como é que foi isso? O handebol, ele tem uma característica um pouquinho diferente do basquete e do voleibol. Na verdade, assim, desde os povos mais primitivos, você já via algumas manifestações de esportes com bola, onde o objetivo era lançar essa bola num alvo. E isso foi se modificando ao longo do tempo com a sociedade. E, na verdade, quem conseguiu agrupar uma série de regras e conceitos foi esse professor alemão, que lá em 1919
ele reuniu um grupo, né, de pessoas para poder jogar no campo. Então, a primeira manifestação de handebol, né, que a gente conhece o handebol moderno, ele realmente era jogado em campo 11 contra 11. E eles aproveitaram algumas coisas, claro, que do futebol, né, a questão do número de jogadores, o campo, então isso facilitava muito. Apesar que com o passar do tempo, por causa do inverno rigoroso que se tinha na Europa, eles foram migrando para ambientes fechados. Nevava muito, fazia muito frio, e aí eles começaram a praticar em salão. E aí o handebol ele começou a ganhar muita força, o handebol de salão. Claro. Né? E aí com o tempo o handebol de campo ele foi deixando de existir. E a quantidade de atletas também diminuiu, não é, Danilo? Sim. Eram 11 jogadores. Exato. No início, né, como você falou, e nós vimos no vídeo, aí foi caindo, hoje são 7, né? 6 na linha e 1 no gol. Exatamente. Até porque as dimensões da quadra também são diferentes, são menores do que a dimensão do campo. Então, evidentemente, isso acabou gerando uma adaptação. Né? Tanto em regras, a essência se manteve, mas tanto em regras como também no número de jogadores, nas dimensões, o tempo de jogo. Isso tudo foi sendo adaptado com o tempo. E as regras de lá para cá também com o tempo, aliás, todo o esporte, toda a modalidade esportiva, né, gente? Sempre acontece isso, modificações, melhora daqui, é no vôlei, é no basquete, é no futebol e agora no handebol. As regras também mudaram bastante, não é, Daniel? Claro. Eu acho que, como você mesmo citou, todo esporte ele vai passando por um processo de modernização para deixar o jogo mais atrativo, sempre mais atraente para os espectadores. Então é na ideia de ficar sempre mais dinâmico. O handebol é a mesma coisa. A cada 4 anos, principalmente coincide ali com o período dos Jogos Olímpicos, é feita uma reunião dos maiores líderes internacionais para poder tratar dessas mudanças de regras. É um esporte que tem chamado e que chama a atenção, não é? Tanto nas competições escolares, que existiam muito, né? Nas competições, não nos ginásios onde se pratica. O handebol é um esporte, a gente percebe que é um esporte querido por muita gente, não é, Danilo? A procura é grande, não é? Há sempre. E eu até poderia dizer que Cubatão tem uma tradição nessa modalidade, né? Que vem até antes de mim. Então, é um esporte que é visto com carinho por muita gente e as pessoas quando vêm praticar, até pela facilidade, né? É um esporte jogado com a mão, onde o objetivo é fazer o gol lançando essa bola ao gol. Então, isso acaba atraindo muitas pessoas, né? Então, no geral, às vezes gente do basquete, gente do vôlei, do próprio futebol, acaba praticando e acaba gostando. Agora, Danilo, você falou aí de lendas, não é, vivas, enfim, você ainda é bem novo, mas o Nélio marcou história no handebol da cidade, não é? O Nélio é uma pessoa que ele marcou o seu tempo, toda uma geração, e o legado que ele teve permanece até hoje. Então, realmente, assim, é muito difícil a gente descrever. Até porque, assim, apesar da diferença da idade, é meu amigo pessoal, tenho muito carinho, um respeito enorme e é um excelente profissional. Então, até hoje a gente tem longas conversas, tanto sobre a vida como a respeito do handebol. Você chegou a ser atleta do Nélio também? Porque nós vamos falar de você também, que você foi atleta também, não é? Disputou competições. Você chegou a ser atleta do Nélio também? Não. Ou só aprendeu, entre aspas, no bom sentido, sugou aquilo que ele sabe de melhor? Então, na verdade, assim, isso é uma coisa que eu carrego comigo. Infelizmente, eu era muito jovem quando o Nélio já estava no processo de aposentadoria, já estava parando. E eu não tive essa oportunidade. Mas eu acompanhei muitos jogos, porque meu irmão jogava atrás do banco de reservas, né, numa arquibancada. Sim. Então ele fala até hoje, eu lembro de você, menino, atrás do meu banco ali, gritando e falando, né, desde pequenininho. Você fala em gritar, entre aspas, no bom sentido, em falar. O técnico de handebol também tem essa mania, como tem o futebol, o voleibol, ou até o próprio basquete, de gritar com os jogadores, posicionamento. Como é que funciona a parte do treinador quando os atletas estão na quadra?
Então, isso na verdade é muito particular, porque é muito uma característica de cada treinador, né? Cada técnico, ele lida de uma forma. Diferente, né? Que são diferentes, né? Então é a personalidade. Tem técnicos como o Bernardinho, por exemplo, do vôlei, que são extremamente agitados, falam muito alto. E no contraponto você tem ali um Zé Roberto, que é um pouco mais comedido. Tranquilo, né? Mais tranquilo, tem um olhar mais sereno. Então são características, né? No handball é igual. É igual, né? Então a gente tem ali, né, pessoas que são muito mais agitadas. Eu me coloco nessa categoria, eu sou um pouco mais agitado. Já falo alto normalmente. Então na hora do jogo não é o grito do esbravejar, da bronca. É mais o grito para ser ouvido pelos atletas muitas vezes. Sim. Isso é para você como atleta, quando você estava na quadra jogando, disputando um campeonato ou um amistoso, né? É bom, você suava aquilo, pegava aquilo legal. Como é que é o grito do treinador para o atleta? Como é que chega para você em particular? Olha, para mim em particular sempre eu levei no sentido bom, no sentido positivo. Para mim era um incentivo, né? Mas assim como existem perfis de treinadores, como a gente citou, os atletas também têm personalidades diferentes. Então, às vezes, se você fala um pouco mais alto com um atleta, ele pode não compreender muito bem dessa forma. A gente tem que ter muito cuidado. E a característica de cada um, como você falou do treinador, é a característica de cada atleta também, não é, Danilo? A gente deve observar isso muito bem e respeitar, né? Porque tem atleta que funciona muito bem com você falando mais alto, sendo mais rigoroso, e tem atletas que você precisa de um pouco mais de jeitinho para falar com um pouco mais de tranquilidade, e aí você acaba também atingindo o mesmo resultado. Agora, Danilo, você como atleta disputou, você foi atleta durante muito tempo, sim, você disputou campeonatos importantes, não é? Sim. Olha, eu disputei muitos jogos regionais, muitos jogos abertos, jogos da juventude, e as principais competições que eu disputei enquanto atleta foram competições de nível nacional. Então participei de campeonato brasileiro de seleções, então eu fui atleta de seleção paulista na categoria juvenil, disputei Liga Nacional, disputei campeonatos brasileiros, tanto em categoria de base como categoria adulta. E também fui atleta de beach handball, né, que é um outro esporte, na verdade, mas ele deriva do handball indoor, do handball de quadra. Então fui atleta, disputei competições nacionais, inclusive uma competição internacional, né? Na verdade teve uma convocação de seleção brasileira. Desses torneios todos que você falou, dessas competições, qual aquele que você acha que o nível é maior de todos? É o Mundial? É o Campeonato Brasileiro? Para você aquilo que mais foi significativo? Você diz das minhas participações? Das suas participações. Olha, das minhas participações... Porque às vezes, Danilo, deixa eu só explicar a minha pergunta que eu fiz a você. Às vezes o Campeonato Mundial pode ser uma Copa do Mundo para quem joga handebol. Mas particularmente para o atleta, de repente um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Regional, ele possa ter como... Pô, foi a melhor, foi a minha melhor performance, enfim, que eu guardo aquilo com muito carinho. Não sei se é o seu caso, não é? No meu caso foi uma Liga Nacional de Handball que eu disputei já na categoria adulta. Eu acho que, assim, foi ímpar, né? Foi um momento na minha carreira de grandes resultados, onde eu também estava muito bem, né, naquele momento. Tá certo. Há quanto tempo você foi atleta? 10 anos, 8 anos, 5 anos, 4 anos? Um pouco mais. Eu acho que eu parei entre 15 e 17 anos. Tá, e agora como treinador em Cubatão, você já está quanto tempo? Olha, eu iniciei as minhas atividades aqui em 2006 como professor da prefeitura. Tá. Porém, em 2003 eu iniciei um projeto com handball já dentro da cidade. Desde 2003 eu trabalho com handball aqui. Legal. Vamos fazer o seguinte, Danilo, nós vamos ao intervalo. E na volta, eu quero que você fale deste trabalho que está sendo realizado já há um bom tempo. Eu acompanho já há muito tempo o seu trabalho, né? Quantas matérias nós já fizemos com relação a isso. Nós vamos ao intervalo. Na volta, a gente vai falar dessa garotada que o telespectador está vendo, do treinamento aqui no Pita, como começou,
como faz para participar, alguém que tem interesse, combinado? Perfeito. Pode ser? Com certeza. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou ao intervalo e na volta nós vamos continuar conversando com o professor de Educação Física e técnico de handebol feminino e masculino daqui de Cubatão, que nós vamos continuar falando a respeito desta modalidade esportiva muito legal que é realizada também aqui na cidade, tá certo? Depois do intervalo nós retornaremos. Até já! Muito bem, gente, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte e nós estamos aqui no ginásio do Pita e hoje nós estamos conversando com o técnico Danilo Roberto de handebol masculino e feminino, não é? No primeiro bloco eu disse que nós íamos falar do trabalho dele realizado aqui no ginásio do Pita e agora, Danilo, chegou a hora da gente falar dessa garotada, desta criançada. Quando começou? Foi em 2003 que você já tinha um projeto e de lá para cá, com exceção da pandemia, não parou mais, não é? Sim. A gente iniciou o trabalho com o handebol aqui em Cubatão em 2003 e de lá para cá, assim, realmente são muitos anos. Claro que muitas vezes em categorias diferentes, idades, às vezes mais voltado para o masculino, em outros momentos mais para o feminino. Mas o handebol ele nunca parou. Ele, nesse momento da pandemia, houve sim um interstício, mas isso foi um problema mundial, né? E agora a gente está retornando aí o trabalho, retornando a atividade, mais efetivamente desde o início desse ano. Aliás, a pandemia, ela mexeu com todos os segmentos da sociedade, né? Não foi só com o esporte, não. Foi o comércio, foi a indústria, enfim. É um momento, inclusive ontem eu conversava com uma amiga minha, um momento que nós temos que tirar proveito, aprender a ser uma pessoa melhor, não é? Estender a mão ao próximo, mas esquecer esse período que foi um período muito triste, que até hoje deixou algumas sequelas. Mas essas crianças que aqui estão, com o trabalho realizado, participam de competições, é só aqui na quadra, é só no treinamento? Como é que funciona isso, Danilo? Então, Washington, como a gente está retornando, né, as atividades oficialmente a partir do início desse ano, a gente não inscreveu ainda em competições o grupo. Até porque a gente deu um tempo para que houvesse uma procura. Então, logo no início, teve o tempo da divulgação, né, de estabelecer os horários, todo esse roteiro que a gente precisa ter. Então, a partir do momento que os alunos começaram a chegar, a gente começou a evoluir, a avançar. Então, hoje sim, eu tenho um grupo bem numeroso, como vocês podem ver, tanto no masculino como no feminino. E a ideia é sim, começar a disputar competições a partir do ano que vem. Apesar que a gente tem uma professora Rosa, que é da rede, da parte da educação, e ela trabalha na escola Luiz Peruzzi. Peruzzi, aqui do lado. Aqui na frente. Então, desde o início, eu conversei com ela e fiz uma proposta. Falei, poxa, Rosa, você poderia trazer os seus alunos para cá, para eles fazerem uma aula experimental, sim, conhecerem a modalidade e, quem sabe, quem gostar, poder ficar conosco. E a partir daí foi feito isso. Então, muitos alunos vieram do Peruzzi. Com esse trabalho realizado, com essa interligação, digamos assim, com o colégio, que eu achei extremamente interessante, hoje ao todo você tem quantos atletas praticando handebol aqui no Pita? Olha, total cadastrados eu tenho 36. 36? 36, entre meninos e meninas. E é uma vez por semana, os treinamentos, 2 vezes, como é que funciona? 2 vezes por semana, né? A gente faz os treinamentos às segundas e quartas. Essa turma começa a aula às 14 horas e termina às 15h30. É 1h30 de aula. E eu tenho uma turma de manhã também, que começa às 10h15 da manhã e termina às 11h45, também 1h30. E segundas e quartas. E os treinamentos são mesclados? Feminino e masculino? Você chega a separar? Como é que funciona isso? Então, eu, até por questão de convicção, eu permito que tanto meninos como meninas façam. E evidente que aqui no meu dia a dia da aula, eu às vezes acabo separando.
Mas eu não tenho essa coisa das questões de gênero e tal. Às vezes eu coloco junto, às vezes eu mesclo, dependendo da atividade eu separo. Só uma perguntinha que ficou na minha memória. Foi em 2013, não é? Que o handebol feminino conquistou o Mundial na Sérvia, se não me falha a memória. Exatamente. 2013, né? Um feito gigantesco, né? O Brasil, no handebol, ele já vinha melhorando o seu nível a passos largos, principalmente no feminino. Em 2011, houve um Mundial aqui no Brasil, Mundial Feminino. E em 2013, na Sérvia, o Brasil foi campeão dessa competição. Um feito em campo, né, Daniel? Isso foi histórico, inédito. Histórico. Foi a segunda seleção não europeia a vencer um campeonato mundial. Muito bem. Quem são os atletas hoje que você tem? Um ou dois atletas? Você tem vários, 36? Sim. Que está se destacando? Olha, aqui assim, eu posso citar tanto meninos quanto meninas que eu acho que tem um futuro muito promissor. Claro que, como eu falei, é o início de trabalho, mas a gente percebe ali alguma qualidade, né, nos movimentos, nas ações. Então, eu tenho aqui o Júnior, né, Eliton Júnior, que é um... Quantos anos? Esse tem 13. E tem o Natan também, que é um menino que tem 14 anos. E agora que você está retomando as atividades, já tem algum planejamento para levar a garotada? Porque vocês viajavam também, né, Danilo? Ah, sim, claro. Olha, como eu citei, né, anteriormente, a gente participou muito de competições organizadas pela Coordenadoria do Estado, os Jogos Regionais, os Jogos Abertos do Interior, os Jogos da Juventude, Perfeito. A Copa São Paulo. Disputamos Liga há muitos anos. Em alguns momentos até a Federação Paulista a gente chegou a disputar. Sim. Então a ideia é, com essa retomada, que o ano que vem a gente possa disputar em algumas categorias as competições da coordenadoria. Tá. Então, tanto os jogos regionais como os jogos da juventude, a Copa, e também tentar voltar a participar da Liga. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir permissão para o Danilo, porque nós vamos chamar um garoto aqui, que ele falou que está se destacando, conversar com ele rapidinho, só para ver, para sentir dele como é praticar o handebol aqui no ginásio do Pita, enfim. Tá certo, Danilo? Claro. Depois ele retorna comigo. Vamos ouvir o garoto aí. Bom, agora voltando ainda com o segundo bloco do programa, como nós prometemos, agora nós vamos conversar com um atleta que é destaque do handebol masculino aqui de Cubatão. O Wellington Júnior é o nosso convidado, garoto de 13 anos de idade. 13 anos de idade, é isso mesmo, Wellington? Que prazer tê-lo aqui, viu? Tá tudo bem? Tudo Você tem bem. 13 anos de idade. Tenho. Como é que você sentiu a vontade, que despertou dentro de você a vontade de praticar handebol? Eu tenho um primo que ele dá aula de handebol lá na Praia Grande. Aí ele me levou uma vez, aí eu se interessei e comecei a vir. Faz tempo? Faz um tempinho já. Antes Mais da ou pandemia. menos quanto tempo? Antes da pandemia. Foi. E de lá para cá você não largou mais? Não. E quais são os seus objetivos daqui para frente com relação a essa modalidade esportiva? O que é que você pensa? Ser um atleta, continuar? Como é que é isso? Eu quero continuar, tentar ser atleta também. E aí continuar, tentar ganhar os campeonatos. Tá. A sua posição na quadra qual é? Meia esquerda. Meia esquerda. Isso quer dizer o quê? Para até o telespectador entender. Você lança, marca gol, defende, como é que é isso? Ou você faz de tudo um pouco? Nós para poder marcar o gol. Aí na defensora eu fico mais atrás. Legal. Qual é o apoio que os seus familiares, o pai e a mãe, dão para você na prática desses esportes? Ele me apoia bastante, porque meu primo também faz, aí ele me ajuda. Teu primo dá algumas dicas? Ele joga ou é técnico? Ele já jogou, agora ele só é técnico. Você aproveita algumas coisas boas dele para passar na quadra também, né? O pai e a mãe ajuda? Ajuda. Legal. O Wellington Júnior, de 13 anos de idade, mais um atleta que está se destacando no handebol masculino aqui sob o comando do técnico Danilo Roberto. Tem mais um que está se destacando também. Muito bem, gente, nós estamos agora aqui ao lado do Natan Batista, que é mais um atleta do handebol masculino daqui de Cubatão, comandado pelo técnico Danilo Roberto, e é mais um que está se destacando também. Ô Natan, muito obrigado, viu?
a você. Fale aí ao telespectador como é que você também sentiu a vontade de praticar o handebol. Bom, com uma visita aqui na minha escola, eu vim aqui pro Pita. Aí com meus amigos, assim, a gente foi um convidando o outro, resolvemos todo mundo vir e a gente ficou por aqui. Ou seja, como se diz no ditado popular, foi amor à primeira vista ou não? Com muita dedicação, prática, foi aumentando a vontade. A mesma pergunta que eu fiz para o seu amigo, o Júnior, eu faço para você. A sua posição dentro de quadra qual é? Eu jogo como central, alimentando o time com a bola. Mas não faz gol? De vez em quando, né? Ou sempre? Sempre. Sempre faz gol, Danilo? É mesmo? O central também tem essa característica dentro da quadra? Sim, quando eu vejo uma brecha, aí eu vou pro gol. E os seus objetivos futuros também com relação a essa modalidade esportiva? Consegui participar do campeonato que vai ser realizado aqui, né? Porque não é só treino, também tem que fazer resultado. Claro. Tá estudando? Sim. Apoio dos pais e da mãe com relação dos pais e das mães, né? De todos os atletas é extremamente importante. Eles apoiam. Legal. Tá estudando, né? Tá estudando. Aí não para de estudar, hein? Esse é o Natan Batista, é mais um atleta aqui do handebol masculino da cidade de Cubatão. E agora eu volto a conversar com o professor e técnico de handebol, Danilo Roberto, para a gente encerrar esse Câmara Esporte desta edição. Pois é, gente, agora nós vamos encerrar o programa Câmara Esporte ao lado do professor e técnico de handebol masculino e feminino de Cubatão, o Danilo Roberto. Vocês puderam acompanhar aí, né, a fala desses garotos, tanto do Wellington como também do Natan. Garotos que estão se destacando no handebol masculino da cidade de Cubatão. E o que me chamou a atenção, eu conversava aqui com o Danilo Roberto, é com relação ao tamanho dessas crianças. Como é a história do Wellington Batista? É engraçado. Wellington Júnior, não é? Wellington Júnior, é engraçado. Juninho. Baita homem. Aí eu lembro que nos primeiros dias, né, os amigos chegaram aqui pra mim, poxa, professor, tem um colega da escola que a gente quer convidar pra treinar. Falei, bacana, ele é o Juninho. Falei, legal, traz o Juninho. Um garoto. Eu tô esperando um menino baixinho, né? Chega o Juninho mais alto que eu. Aí eu falei, mas que Juninho? O cara é grande, né? Aliás, o Natan também, já para a idade dele, também já é, né? Eu acho que essa geração, ela já está vindo com uma estatura mais elevada, com poder físico maior, né? O porte desses garotos, dessas meninas, é diferente lá da minha época. Agora, Danilo, nessa modalidade esportiva, a altura influencia ou não? Não tem nada a ver? Até para o telespectador entender um pouco mais disso. Olha, o handebol, ele, assim como as outras modalidades, a estatura, ela ajuda bastante, né? Acaba sendo também um diferencial. Porém, eu considero o handebol um esporte democrático, porque tem espaço para os menores, que são mais ágeis, mais habilidosos. Sim. Você tem função para eles dentro de quadra também. Tendo talento é o que é fundamental, né? Claro. Eu acho que o principal é a vontade, é o interesse, né, em praticar a modalidade e, com certeza, o talento, ele acaba trazendo um destaque, né? Um diferencial. Agora, Danilo, só para a gente encerrar, garotos que quiserem participar do handebol ao seu comando aqui no Pita, como fazia? Olha, aqui podem me procurar às segundas e quartas-feiras, né, nesses horários de treinamento que eu havia citado. Aqui mesmo no Pita? Aqui mesmo no Pita, né? Segundas e quartas-feiras, de manhã, das 10h15 às 11h45 e no período da tarde, segundas e quartas também, das 14h às 15h30. Podem me procurar que eu mesmo recebo as inscrições. Basicamente, o que precisa de documentação são aqueles documentos pessoais e preencher uma fichinha de cadastro. Idade mínima? 11 anos. Aí, o menor acompanhado com sempre acompanhado do responsável, né? O menor, ele não pode fazer a sua inscrição sozinho. Ele tem que estar acompanhado. Então, de 11 a 17 anos, meninos e meninas são todos bem-vindos aqui. Legal. Danilo, muito obrigado mais uma vez. Prazer sempre grande em estar com você e divulgar o trabalho legal que é divulgado,
que é realizado em relação ao handebol, você parou o treino, a molecada continua treinando para conversar conosco aqui, e eu sempre digo que quem ganha com isso é o telespectador, não é? Mais uma vez, o meu agradecimento em nome da nossa produção por nos receber para que a gente possa divulgar o handebol. Muito obrigado, viu? Eu também agradeço, Washington, a você, a toda a sua equipe, aí, a produção, e aos telespectadores, né, que estão nos assistindo, principalmente nessa oportunidade de poder não só divulgar o trabalho, mas também convidar a população para vir praticar, que isso ajuda cada vez mais a engrandecer a nossa modalidade. Legal, gente, ponto final em mais uma edição do programa Câmara Esporte, e hoje nós falamos com o professor de Educação Física e técnico de handebol, Danilo Roberto, a respeito dessa modalidade esportiva que é praticado aqui no ginásio Pita, enfim, com vários destaques, e a gente tem a certeza que este trabalho vai continuar dando muito o que falar. A você que nos acompanhou, os nossos agradecimentos, meu abraço a toda a minha produção, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro com mais uma edição do programa Câmara Esporte. Tchau, gente!